Olá, amadinhos! Estamos aqui no dia 25 de dezembro para darmos continuidade ao nosso desafio de leitura de Provérbios até o final do ano de 2023 e lermos um capítulo por dia. Então, dia 25, vamos ler o capítulo 25. Mas antes eu quero deixar aqui o meu Feliz Natal a todos nós. Espero que o seu Natal em família ou passando com aquela pessoa querida tenha sido uma bênção e que Jesus tenha sido a centralidade do Natal. Que esse aniversariante não tenha ficado de lado, mas que nós venhamos celebrar o anúncio de salvação. Deus, por meio de tantas épocas, falou por meio dos profetas, mas conforme diz Hebreus no capítulo 1, versículo 1, ele agora decide falar por meio do seu Filho. Então, o que ele fala? Ele fala sobre a salvação para todos nós, que pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, mas em Jesus temos a redenção e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Mas vamos dar continuidade aqui a Provérbios e adquirirmos sabedoria para continuarmos nesse caminho de santificação. Conforme diz um ditado, a conversão tira o mundo de nós, nos tira do mundo, mas a salvação e a santificação, ela vai tirando o mundo que há dentro de nós. Então, pelas palavras da verdade, pela palavra e as boas práticas que a Bíblia vai nos indicando, nós vamos adquirindo cada vez mais santidade. Então, vamos ler aqui todo o capítulo 25 de Provérbios. E diz assim: Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequiel, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvem e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba dos presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal no tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Glórias a Deus, queridos. Vamos então aqui a dois assuntos principais. Eu vou tirar desse
provérbio. Tem muitos assuntos aqui preciosos, então leia, medite, se aprofunde. Alguns assuntos que eu vou só pincelar para que você depois possa ter curiosidade e buscar. Vem falando aqui sobre a questão de tirar da presença do rei o ímpio. Vem dando um exemplo como a escória que é tirada da prata e assim é dado para o ourives a oportunidade dele formar daquela prata agora purificada um belo vaso. Assim também quando o ímpio sai da presença do rei. Então quando aqueles que estão em autoridade, eles são livres de pessoas ímpias que têm intentos ruins, assim também, né? Aí o trono desse rei passa a ser de justiça. Então que nós venhamos orar pelas nossas lideranças, orar pelas nossas autoridades. Então esse aqui é um tema que é falado. Vem falando também sobre exageros. Versículo 16, não coma o mel, encontrou, coma, mas o suficiente, não além do necessário, porque aí aquilo que era um benefício para você, algo gostoso, vai te deixar enjoado e você vai vomitá-lo. Assim ele dá continuidade e diz, então não seja excessivo na casa do seu vizinho para que ele não se canse de você. Você tem alguém que você gosta, que partilha momentos, que bênção, mas não seja excessivo na casa do outro. Ah, Suzana, mas ele diz que eu posso ir a qualquer hora, a qualquer momento. É melhor você ser convidado do que você ser despachado. Você falar, não aguento mais aquela pessoa. Deixa as pessoas sentirem saudade de você e te convidar mais vezes do que você ser alguém que, infelizmente, ou sem querer, né, sem ter essa percepção, acaba sendo alguém que está tirando a liberdade, a intimidade do outro no seu lar. E aqui também vem falando sobre a honra, né? Tá diante dos grandes, não suba direto, não vá se colocar como alguém pomposo. Isso me fez lembrar até de um filme, Orgulho e Preconceito. Se você já viu, você lembra lá do primo da Elizabeth, que era um homem que se colocava em situações vergonhosas porque ele se colocava, né? Sempre dizia que conhecia o mais importante e aquele que era mais importante não se lembrava dele, ou então ele não tinha a mesma importância social ali diante daquele cenário e aí, por consequência, ele se tornava uma pessoa inconveniente. Então a Bíblia está falando isso, vem falando também, né? Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra também não é honra. Então não fique buscando se engrandecer, porque aí essa autopromoção não vai trazer para você benefícios, pelo contrário, você vai passar vergonha. Então deixe o outro falar bem de você, deixe as outras pessoas perceberem suas boas atitudes, não fique se gabando, porque aí você vai acabar sendo uma pessoa chata, cansativa e alguém que os outros vão querer distância, tá bom? É o que o pessoal chama de alecrim dourado, né? Então não seja esse. Deixe as outras pessoas verem realmente o seu caráter e as suas boas obras falem de você e não você ficar falando das suas boas obras. Mas os assuntos principais que eu quero tratar aqui nem são esses, eu só pincelei aqui alguns assuntos que foram falados nesse provérbio. Eu quero falar sobre o versículo 8, 9 e 10, que diz assim: não se apresse a levar ao tribunal, a respeito do que seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Viu alguma coisa? Não leve ao tribunal, já não leva num local de julgamento, não ponha isso diante de todos. Aí o versículo 9 vem dizendo, antes vá direto ao seu próximo. Olha o que ele diz, defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Então você viu alguma situação, não sabe exatamente, ou então, não, eu tenho certeza que eu sei. Não seja precipitado. Espere assentar a situação e aí sim depois você fale e diretamente com a pessoa e não revele o segredo dela. E aí ele continua o versículo 9, do contrário, quem ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Você falar do outro e ainda falar de maneira equivocada, não adianta depois só você pedir desculpa. Você é que vai ficar como um fofoqueiro, como alguém precipitado, alguém que não sabe lidar com as situações. E aí a sua palavra, no lugar de valer, né, algo. Suzana falou algo, eu acredito nela porque ela não fala precipitadamente. Vai ficar ao contrário. Ah, Suzana falou? Ah, toda hora ela vem aqui com um assunto, uma história de alguém. Não dá para levar a sério, não. Imagina só a vergonha. Não faça isso. Então, se tem algo contra alguém, não seja aquele que fica falando da pessoa. Fale com a pessoa. E ainda assim, observe se de fato você está certo quanto àquilo que foi falado. Porque senão, quem vai passar vergonha e não vai se livrar dessa má fama será você.
O autor aqui de Provérbios está trazendo conselhos práticos, porque pode parecer muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e principalmente praticado, para que nós não venhamos cair na tolice e sermos pessoas que não dominam a própria língua. E aí, ao contrário, aqui vem falando sobre a palavra falada corretamente. O versículo 11 e o versículo 15. Diz assim o versículo 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Então, enquanto que o outro que se apressa a falar vai passar uma grande vergonha, a palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandeja de prata. Algo belíssimo, algo precioso, algo importante. Que as nossas palavras sejam assim. E ele continua no versículo 15. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Quem sabe falar corretamente, e aí não se precipita, é paciente, até um príncipe, até alguém de grande autoridade, você consegue convencer. Não de maneira a querer deturpar a verdade, mas convencer mostrando que também príncipes se equivocam, e aí o seu conselho vai ser um conselho precioso e valioso. Então que nós venhamos dominar a nossa língua. E ele continua exatamente, a língua branda quebra ossos. A língua branda, ela vai quebrantar pessoas, vai quebrantar situações. Ao contrário da palavra dura, que a gente já leu, que suscita o ódio. Então tenhamos sabedoria no nosso falar. Vamos sair o ano de 2023 aqui com sabedoria. Vamos sair daqui sabendo dominar a nossa língua. Se o teu mal é a língua, querido, o Espírito Santo ele quer te auxiliar, ele quer te mostrar que aquilo que era o seu mal pode trazer um grande benefício se você aprender a dominar aquilo que você fala. Amém? Então peça isso ao Senhor. O Espírito Santo, o fruto do Espírito, eu tenho falado isso em vários vídeos aqui, porque é necessário nós lembrarmos, o fruto do Espírito é a paciência. Se você está sem paciência, eu sinto lhe informar. Às vezes o que está faltando é a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai fazer você frutificar. O fruto do Espírito é a paciência. Então não tem como eu não ter a semente da macieira e querer que a macieira cresça, correto? Então primeiro tem que ter a semente. Da semente eu vou lá e vou regar essa semente e por consequência vai crescer a macieira e vai gerar o fruto que é a maçã. Assim também, se eu não tiver a presença do Espírito Santo na minha vida, não adianta eu querer a paciência. Então primeiro eu busco ser cheia do Espírito Santo. E aí então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, a paciência, que é o Deus de toda a paciência, porque ai de nós se não fosse a paciência de Deus. Então esse Deus vai lá e nos auxilia a frutificarmos e a termos essa característica tão preciosa e tão importante nesse tempo imediatista, esse tempo de precipitações, pessoas que falam aquilo que não sabem e colocam a vida de outros em risco, passam depois vergonha. Então não sejamos assim. E finalizando aqui, outro versículo que muito me chamou a atenção foi o versículo 26, que diz assim: como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Querido, as pressões do mundo vai tentar fazer com que nós venhamos ceder às coisas ímpias, às coisas equivocadas, às coisas erradas. E aqui Provérbios está dizendo como uma fonte que foi contaminada. Aqui, ó, no início do versículo, fonte que foi turvada, tá suja. Assim é quando o justo cede ao ímpio. Uma fonte é exatamente a nascente que vai gerar ali água para outros locais. É da onde nasce a água que vai também alimentar outros rios, outros locais. Então, quando um justo ele vai lá e cede ao ímpio, cede a fazer as coisas erradas, não somente ele fica turvado, não somente ele é prejudicado, mas a vida dele, que abençoa outras vidas, aquelas vidas que outrora eram abençoadas pela justiça dele, pelo caráter dele, essas outras pessoas também serão contaminadas. Então, vamos observar e buscar em Deus firmeza. Seja firme, constante. Seja alguém que realmente se alegra em fazer o que tem que ser feito, que se alegra em ser livre para fazer o que é correto. Porque quando nós cedemos às pressões, quando nós cedemos àquilo que é o erro, então as fontes das nossas vidas vão ser turvadas. Então toda a nossa vida vai ser contaminada. E aqueles que também são influenciados pela nossa vida também são contaminados. É o pai de família que, se fizer algo de errado, se roubar no trabalho, ele vai chegar e vai trazer vergonha para toda a sua casa, para os seus filhos. Vai ser a mulher também, que se fizer algo
com relação ao seu marido, toda a sua vida e a sua fama vai ser contaminada. Vamos observar os nossos passos, pedir ao Senhor firmeza. E nada melhor do que ter firmeza, do que estarmos firmados na rocha que é Cristo. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus no capítulo 7, o homem que ouve as palavras e não as pratica, eu vou comparar ao homem que firmou a sua casa na areia. E então vieram, os ventos, subiram os rios e aquela casa passou vergonha, porque a firmeza dele não estava em algo que era firme. Mas o homem que ouve as palavras e as pratica, eu vou compará-lo ao homem sábio, ao homem prudente, que firmou a sua casa na rocha. Então vieram sim os ventos, sopraram os ventos, subiram os rios, mas aquela casa ficou de pé e essa casa não passou vergonha. Então vamos nos firmar em Jesus, que é a rocha eterna, e então, quando estamos firmes nele, as pressões, quando vierem, nós não cederemos. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você tenha um final de noite maravilhoso na presença de Deus. Até amanhã. E já lembro, de amanhã até o dia 30 nós teremos lives. Então vamos ter convidados e vamos ter participações aqui ao vivo. Conto com a sua presença. Eu vou colocar depois ali os horários. E que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Beijinhos.